Eu sou o Cláudio Nazajon, quero dar a você as boas-vindas a mais uma Conversa Empresarial. Hoje o meu convidado é Hélio Donin, da Donin Contabilidade. Hélio, obrigado por estar aqui. O prazer é todo meu, é sempre um grande prazer estarmos juntos aí, poder conversar sobre esse mundo empresarial, né, que é o nosso dia a dia aí, e sempre com muita novidade, muita alteração, né, principalmente depois desse advento aí da pandemia, e um abraço a todos. Que mudou, né, pra tudo, né? Mudou. Cara, normalmente eu faço uma sequência, eu começo perguntando quem é você, de onde você veio, com a sua história e tal, não sei o que, e eu termino com projetos para o futuro. Eu vou reverter o processo aqui, eu vou fazer uma quebra de protocolo. Eu tô vendo que você tá com um livro aí, que você é coautor, eu queria entender, vamos começar pelo final? Vamos lá. E tipo assim, como é que você tá hoje? Né? Então, vamos, nem pelo final, pelo meio. Então, em vez de falar de história, como é que tô hoje, planos para o futuro, como é que você tá hoje? O que você faz hoje? De onde vem essa Bíblia aí que você fez aí? Bom, primeiro eu trouxe esse livro aqui que eu sou coautor, né? Segredos do Sucesso, da Teoria ao Topo. São histórias de empresários. Eu tive o prazer e a honra de ser convidado aqui. Tem vários empresários, então eu trouxe esse livro aqui para te presentear. Opa! Então, fica aqui o meu presente. Muito obrigado, muito legal, adorei. Segredos do Sucesso, Hélio Donin e várias outras pessoas aqui, né? Alta Gestão, editora líder. Legal, cara. E o que tem aqui dentro? O que eu vou ver aqui? Aí você vai ver casos interessantíssimos. São histórias de todos esses empresários que estão aí. Então, eles contam as histórias em poucas páginas, né? A história empresarial deles. O que é poucas páginas? 3, 4, 5? Umas 8, 10 páginas cada um. E contam a história deles e os cases de sucesso deles. Então, é bastante interessante. Até no lançamento, o presidente do Conselho Federal de Administração esteve presente e disse que isso aí seria a Bíblia, né, o livro de cabeceira do administrador. Porque realmente são histórias incríveis de pessoas que têm bastante sucesso. Então vamos lá, a tua história eu te conheço já desde pequeno, né? Então você tem uma história de empresário, sim, como empresário contábil, que você já vai contar, porque a gente está indo agora de meio para trás, né? Sim. E você tem uma história também muito relevante como associativa, né? Sim. Na política associativa, você chama de política, mas na gestão associativa, na participação associativa. O que você contou aqui? Você contou como você virou presidente Eu contei muito mais a parte empresarial, né? Tá legal. Porque é o foco do livro. Então, o objetivo desse livro aí é contar as histórias, estimular as pessoas ao ambiente empresarial, a Dá se para dar uma desenvolver. palhinha do que você contou aqui? Eu contei um pouco da minha história desde o início, né? Em poucas páginas, né? De como que eu comecei. E até porque tem uma história de família. E como que eu comecei e alguns casos engraçados e interessantes aí da vida empresarial, porque todos nós temos alguns casos curiosos. Vamos lá. Um caso bem interessante. Foi logo no início, né? Eu sempre tive essa veia empresarial, né? Sempre gostei muito de resultado. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu sempre gostei de motocicleta e comprei uma moto. Eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro, comprei uma moto muito simples na época, mas era o que eu tinha condição de comprar e fui lá e comprei. E era uma moto muito difícil de vender. Era dificílimo vender. Uma Yamaha, não? Era uma Agrale. Agrale, eu lembro. Lembra dessa moto? Lembro. Isso. Então era uma Agrale. Era uma moto ótima, só que na hora da venda era uma dificuldade. E aí eu fiquei pensando, e aí veio a ideia de trocar de moto. Eu falei, poxa, como é que eu vou vender essa moto? Porque ninguém consegue vender. Naquela época não tinha internet, né? Eu já, com 18 anos, ainda não tinha internet e a gente vendia num jornal da época chamado Balcão, você talvez... Lembro também, Isso. Então a gente vendia veículo no jornal Balcão. Velho aqui, mas... pois é. Estamos lá contando história lá de trás. E aí eu falei, bom, como é que eu vou vender essa moto? Porque ninguém conseguia vender essa moto. Era uma moto que era encalhada. O Balcão era o OLX da Era o OLX época, de hoje, exatamente. Exatamente o OLX de hoje. E aí eu me lembrei que eu tinha um rádio de carro em casa. Eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte. Fazer um combo. Eu vou fazer um combo aqui. Dei um jeito, eu sempre gostei de mexer com mecânica, de moto, carro e tal, como hobby. E aí eu peguei e consegui encaixar o rádio do carro no painel da moto. Botei um alto-falante embaixo do tanque e outro embaixo do banco. Gente. E aí botei um anúncio, era a única Agrale que tinha som. Que barato. E aí, 9 horas da manhã, o cara me ligou, né? A moto, mas ela tem som mesmo? Eu falei, tem som. Posso ir aí ver? Pode. 9h30 eu tava com a moto vendida, no sábado, que era quando saiu o jornal, né? Muito legal. Então, o que isso me levou, qual foi o meu aprendizado aí, né? Que a gente precisa entregar algo diferente, né? Se você tem
igual ao mercado, você é mais um. Então, dali eu aprendi o seguinte, olha, eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer diferente de todo mundo. Se eu fizer diferente de todo mundo, eu vou ter sucesso. Então, eu preciso entregar algo a mais, né? Então, acho que talvez aquele foi o meu primeiro empreendimento, digamos assim, que eu percebi que a gente precisava entregar algo diferente, algo a mais, e isso dava resultado. Porque ninguém vendia moto, eu vendi muito rápido na primeira ligação telefônica na época, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E liguei e vendi muito rápido. E as outras motos ficaram lá e ninguém conseguia vender. Então, acho que foi o grande aprendizado com 18 anos, e aí eu gostei da brincadeira. Achei que isso era uma coisa legal e levei isso para minha vida. Nisso você estava entrando na faculdade, né? Isso eu estava entrando. Ficou uns 4 anos aí. Eu comecei em engenharia, depois saí, fui para ciências contábeis, né? Então, foi logo no início, mas eu sempre gostei muito do mundo empresarial. Porque eu acho ele muito divertido. Você fez engenharia antes de contabilidade, né? Eu não cheguei a concluir, não, mas eu... Fez o quê, uns 2 anos? Eu fiz... exatamente 2 anos. Você sabe, Doninho, que essa é uma das coisas que eu acho... Todas as pessoas que eu entrevistei que tiveram um sucesso profissional, elas eram, de alguma maneira, multifacetadas. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é promotor público, não sei, ele é defensor, é promotor, alguma coisa assim da justiça, mas ele também foi da Marinha, ele também é engenheiro. Então, essa multidisciplinaridade, esse conhecimento de várias coisas, eu conheço pessoas que... Tem engenheiro que virou médico, Sim. Tem médico que virou engenheiro, eu conheço dos dois lados. E assim, os caras aplicam o conhecimento da ciência exata, por exemplo, na ciência humana, né? Com uma visão diferente daquele pessoa que está lá. Exatamente isso que você falou, né? É fazer diferente do que tem. Como é que isso te ajudou quando você decidiu entrar na vida... Assim, já dando... Eu vou pedir para você se apresentar, né? O que você faz? Quem é a Donin Contabilidade? E qual é a tua história? Mas como é que isso se aplica nessa história, né? Como é que na minha história, esse conhecimento de engenharia, por exemplo, na contabilidade? Eu sempre gostei de eletrônica, né? Inclusive, até hoje eu tenho como hobby e me divirto bastante. E tem tudo a ver até com tecnologia, né? Porque é um raciocínio similar, né? Um raciocínio lógico desde garoto. Isso vem desde 10 anos de idade. Desde bem... Você também lia aquela eletrônica popular? Tudo aquilo, tudo. Eu comia aquelas revistas, cara. Montava aqueles equipamentos. Eu montei amplificadores. Exatamente. Também fiz tudo isso, tudo isso. E me divertia muito. E me divirto até hoje, né? Gosto muito dessa parte de eletrônica, parte de mecânica também. Mas, especificamente, lá de trás, né? Essa multi... Até usam muito o termo nexialista, né? Que tem várias competências. Eu acho isso importante. Porque quando você fala no mundo empresarial, quando você fala de uma empresa, você tem várias competências ali dentro, né? Então, você pode ser até um expert em uma competência, mas você tem que ter um conhecimento mínimo das demais competências para você conseguir não só tocar a empresa, mas até para você ter uma equipe onde você consiga identificar pessoas competentes em determinadas áreas para montar a sua equipe. Então, por mais que você seja de uma determinada área, você tem que conhecer um pouquinho da sua empresa, de tudo, né? Aí, tanto da pessoa que faz o cafezinho, né, até o gerente de vendas, você tem que entender cada função. Eu sempre gostei muito de entender todas as funções da empresa. E você tinha a vantagem que você vem de uma família de contador, né? A empresa tem 70 anos, né? Já tem um bom tempo, já vem do meu avô. E aí tem um caso curiosíssimo, engraçado, que meu avô sempre falava que a primeira... revolução tecnológica que teve na empresa foi uma máquina de escrever imperial de 1950, se não me falha a memória. Ele disse que dali para frente o escritório cresceu muito, porque ninguém tinha máquina de escrever e ele conseguiu comprar, acho que era inglesa, se não me falha a memória. Eu tenho guardado até hoje essa máquina. Olha. Inclusive até tô pensando, tô conversando lá com o Rafael, vice-presidente do CRC, que agora vai ser eleito presidente, para botar lá no museu do Conselho Regional de Contabilidade. Então ele fala que foi a primeira revolução, porque quando a gente fala de tecnologia hoje em dia, a gente pensa muito em computador, né? Mas na realidade, se você olhar a tecnologia pelo menos esses 70 anos que eu estou comentando, nós temos várias questões. Não, houve uma evolução. A máquina de escrever, depois veio aquela que você botava as folhas e ele
mecanografia. Um troço que não era um computador ainda, mas era algo parecido, né? Depois veio os computadores, depois... Então, quando a gente fala de tecnologia, hoje a gente remete a computador, mas na realidade tem N situações. E esse conhecimento geral, ele traz algumas vantagens, porque, primeiro, somente fica mais aberto para soluções, novas soluções diferentes do que tem no mercado, e quando você tem um conhecimento maior, você consegue linkar essas áreas diferentes. Um exemplo interessante, eu me lembro, agora a gente está comentando aqui, me veio uma coisa à cabeça. Eu tinha um problema grande lá no escritório, alguns anos atrás, já tem algum tempo, que era computador parar, né? Porque computador parava, funcionário ficava parado e era um problema. E, bom, aí nós tínhamos computador de reserva, né? Mas eu percebi que a grande maioria dos computadores eles paravam por superaquecimento. Então eu falei, bom, se para por superaquecimento, ele não superaquece de um dia para o outro. E aí nós pegamos um termômetro, aquele termômetro de distância, né? Sim. E aí uma vez por semana a gente rodava o termômetro em todas as máquinas. A máquina que saía do padrão de temperatura, a gente já ia levar para manutenção. Então, se você não está acostumado com equipamento desse tipo e dá uma solução como essa, isso diminuiu drasticamente as máquinas paradas, porque a gente conseguiu fazer uma manutenção preventiva de melhor qualidade. Então, são coisas assim, pensar um pouquinho fora da caixa e com algum conhecimento em outros setores. Aquilo que eu falei, não precisa ser um especialista, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder gerenciar bem a empresa, né? Você tem Hoje tem quantas pessoas trabalhando lá com você? Hoje nós temos em torno de 40 pessoas. Então é um escritório grande, né? O padrão de escritórios Brasil você, razoável. inclusive, até algum tempo atrás, você fazia parte da Rede Nacional de Contabilidade, não sei se ainda está lá. Isso, estamos lá sim. Então... E, na realidade, você está falando da minha história aí, eu não só na área contábil, né? Mas como empresário de outras áreas também. A gente tem coworking em São Paulo. Então, eu já tive uma indústria também. Como é que funciona? Opa, já vamos entrar ali, mas eu queria entender o seguinte, porque a gente fala muito de tecnologia e fala do negócio em si, assim, o negócio contábil é mais velho do que nós, né? Então, assim, não estamos falando de fusão nuclear, não estamos falando de piloto de drone, é alguma coisa que está aí desde antes de nós nascermos. E quando você inova, não dá para inovar no produto. Se você fizer uma contabilidade diferente da minha, tem algo errado. Quer dizer, a contabilidade ela se presta a interpretações de alguma forma, mas tem algumas coisas que são rígidas e que têm que ser seguidas. Eu sempre digo que no meu ramo, por exemplo, no software de folha de pagamento, é um caos, porque todo mundo tem que ter a mesma coisa. Se não tiver a mesma coisa, tem algo errado, né? Se a minha folha é calcular diferente da sua, tem algo estranho. Então a gente inova no modelo de negócios, na forma de atendimento, na gestão da empresa. E você sempre esteve muito na vanguarda, desde que eu te conheço, você sempre deu muita atenção à tecnologia, deu muita atenção ao formato de negócio. Qual foi o teu dedo, quando você assumiu, você já é a terceira geração no teu escritório? Sim. Qual foi a tua grande modificação? Se você dissesse, o meu legado foi este. Eu diria que foi no ano de 2003. Eu acho que 2003 foi a grande, ou seja, 20 anos atrás, hoje eu tenho 55, eu tinha 35. Em 2003, eu percebi que o mundo digital ia entrar na parte contábil e fiscal. Então, naquele momento eu percebi, olha, isso aqui não tem volta, vai entrar e os papéis vão acabar, e nós vamos operar somente no mundo digital. Não deu medinho, não? Não deu medo, não. Não deu medo, não. Eu acho que foi o exercício de chegar a essa conclusão, né? Mas não deu medo, não. Eu sempre gostei da parte digital. A parte digital me agrada. Eu circulo muito bem. E eu tenho horror a papel, né? É uma coisa até curiosa. Mas eu tenho horror a papel. Não tenho impressora. Já há anos que eu não tenho impressora. Não gosto de papel. Se me der um papel, eu vou perder. Então... o meu mundo é o digital. Eu gosto do mundo digital e me dou bem nele. Então, em 2003, eu percebi que SPED ia acontecer, toda essa movimentação desses últimos anos, e ocorreu. Falei, bom, então, eu já sei qual o caminho. Acho que eu não vou errar. Em 2003, obviamente, a gente não sabia de 10% do que se tem hoje. E eu percebi, e foi até nessa época que eu procurei a Nasagem Sistemas, né? Fiz uma alteração de sistema, porque eu falei, bom, agora eu preciso ir. Se eu acho que o rumo é X, eu vou me movimentar naquele sentido. Porque eu acreditava naquilo. Então,
Aí foi procurar software e tal. E na época a gente fechou lá fechou com a Nasajon Sistemas, né? E porque tinha uma sinergia muito grande com o que a gente achava de futuro, né? E eu acho que foi a grande sacada. Eu acho que a grande sacada foi 2003. Sabe uma curiosidade? Hoje eu fui de manhã ajudar minha esposa a dar uma arrumada no escritório. Quando teve a pandemia, eu devolvi a minha sala. Eu tinha uma sala aqui que era uma filial da Nasajon, que eu chamava, né? Era o lugar para eu trabalhar aqui perto de casa. Era o meu coworking particular. E quando veio a pandemia, eu devolvi, que eu fiquei em casa. E aí o material que eu tinha, eu botei no consultório dela. Minha esposa tem um consultório no mesmo prédio. E tá guardado. Hoje eu fui lá ajudar, que ela me pediu para liberar um pouco do espaço lá. E, rapaz, tinha pilhas de contratos e documentos, né? Que eu não podia jogar fora, então eu guardava. Aí hoje eu fui lá, peguei aquilo e falei, o que eu tô fazendo com isso? Eu vou escanear esse troço, não preciso mais né? Tem, sei lá, contrato, memorando de entendimentos de empresas que eu investi, que eu quero ter o registro, Claro. mas não preciso ter o papel. Então, levei para casa hoje de manhã. Então, agora vou me divertir durante a semana escaneando esse troço e triturando os papéis. Porque não tem mais sentido você guardar papel, né? Nenhum. Hoje eu tenho uma biblioteca, quer dizer, eu até gosto, por exemplo, ler livro. Eu gosto de ler, é mais fácil para mim ler no papel. Mas é muito mais prático ler no tablet, porque no tablet eu tenho a biblioteca de livros ali, eu levo comigo nas viagens. Sim. E tal. Então, assim, tem um pouco essa coisa da digitalização. Mas o ponto que eu queria te passar, te comentar, é que quando eu saquei essa coisa de vou escanear para guardar, porque aí eu tenho o registro, se precisar imprime de novo, eu tenho impressora, então dá para imprimir, mas não preciso ocupar o espaço físico com esse material. E o que a gente conseguiu foi uma possibilidade que não existia até então, que era pessoas que hoje estão distribuídas. Eu tenho minha força de trabalho hoje distribuída em 14 estados brasileiros e 3 países fora Brasil. Então, hoje eu consigo tramitar esses documentos com muito mais facilidade. Quando nós lançamos o Multinotas, que é um módulo do sistema do ERP que faz essa gestão, a gente ficou com medinho, porque passamos até a responsabilidade de guardar os documentos de terceiros. Até esse momento, eu te vendi o programa, você comprava o programa e é problema teu. Se você fizer besteira, pô, né? Te ajudo, mas não é minha culpa. Agora não, agora se eu guardo os teus documentos estão hospedados comigo. E eles tramitam entre o teu escritório e o cliente, mas estão na minha nuvem, né? Sem dúvida. Eu sou um pouco responsável. Rapaz, foi toda uma mudança. E hoje, com a nuvem, hoje, a Ana, por exemplo, que faz a folha de pagamento autônoma, todos os teus dados de folha de pagamento ficam com a Ana, que sou eu que administro. Então, Sim. A minha responsabilidade agora está muito superior ao que era quando eu simplesmente vendia software, né? Isso foi uma mudança de paradigma para nós. Não sei se ocorreu isso com você. Sim. Porque... No nosso caso aqui foi até uma grande vantagem, porque na realidade nós transferimos a responsabilidade do escritório para a empresa de software, né? Então isso foi muito bom. Inclusive, quando você vai para a nuvem, você tem uma série de vantagens, né? Você não se preocupa com manutenção, você não se preocupa com backup, né? E na realidade essa preocupação passa para a empresa de software, Exatamente. né? Com os cyber... ransomware, né? Sim. Então, assim, nesse sequestro cibernético. Sequestro cibernético. Nesse ponto de software indo para a nuvem, para as empresas contábeis, foi muito bom. Tanto que, quando começou esse negócio de nuvem, eu falei, servidor zero, não quero mais saber de servidor. Uma das pessoas que eu tenho fora do Brasil é um especialista em cibersegurança. Eu imagino. Isso, porque você tem que ter uma estrutura, você tem gente acessando o servidor de tudo quanto é lado do mundo, e tem que ter realmente uma estrutura de segurança que funciona muito bem. Um monte de coisa tem que ter conformidade. Então, eu, por exemplo, eu tenho alguns domínios próprios, né? Que eu comprei para meu uso, Cláudio Nasajon, por exemplo, e que eu colocava em nome da empresa. E esse cara enche o saco, porque ele disse, não pode, se você tiver ali, tem que ter certificado de segurança, de criptografia, que não sei o quê, senão você tira do guarda-chuva da Nasajon. E aí tirei. Mas é isso, quer dizer, é uma preocupação não só com a nossa segurança, mas com toda a cadeia que vem depois. Mas enfim, já estamos saindo um pouco do circuito. Me fala um pouco da tua história empresarial, Doninho. Como é que você chegou onde você chegou? Eu nasci dentro de um escritório de contabilidade, né, de uma empresa de contabilidade. E acabei, né, indo para contabilidade muito jovem. Meu pai me colocou para trabalhar porque ele achava que eu tinha que ter experiência, né, de trabalho e tudo. Então eu estudava.
ele, em vez de me dar mesada, ele falou, não, você vai trabalhar, Vai a ganhar mesada, salário. a mesa vai ganhar salário. Sensacional. Então, assim, eu nunca tive mesada, que eu tinha Parabéns que... pro Hélio Pai. O Hélio Pai é o cara sensacional, fez 80 anos agora, né? Uau. E ele falou, não, você vai Ainda ter bem, que... né? Eu vi Ainda ele bem, um ano passado, acho que foi. Então ele falava o seguinte, não, se você quer ter mesada, você não vai ter mesada, você vai ter que dar a contrapartida, porque a vida é assim, né? Você não vai ganhar nada de graça. Então eu tinha que trabalhar e trabalhava, obviamente, em tempo parcial, porque estudava, né? Então tinha o meu horário lá que eu trabalhava, aí fazia uma coisa, controle de caixa, não sei o quê, e veio planilha eletrônica, eu achei aquilo sensacional. Passamos a fazer o controle de caixa pela planilha. Na época não tinha nem os PCs, era um Apple que a gente tinha adquirido, até importado, porque não tinha aqui também. Então comprou um Apple II Plus e tinha na época ainda me lembro, VisiCalc. O VisiCalc, eu achei aquilo sensacional. Eu falei, pô, isso aqui foi uma das maiores invenções da humanidade, foi a planilha. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, isso aqui é muito bom. Eu boto o valor, ele soma pra mim, o que ele tem que fazer, ele faz. Eu falei, pô, isso aqui é muito bom. E aí a gente passou todo o controle de caixa das empresas, que era um mapa enorme, né? Antigamente, o pessoal mais antigo sabe, um mapa enorme que você colava um no outro, né? Anotava e somava. Na realidade, era uma planilha em papel, né? Uma coisa gigante. Passou pro VisiCalc, que eu achei aquilo sensacional. E aí eu gostei muito e achei que a tecnologia era uma grande ferramenta para acelerar o nosso trabalho e dar maior qualidade. Então, desde aquela época, eu percebi isso. E aí, fui embora. Num determinado tempo, acho que eu tinha 21 anos, se não me falha a memória, eu fiquei meio rebelde, acho que com 20 anos. Eu fiquei meio rebelde, mas um rebelde positivo. Porque eu só trabalhava na empresa do meu pai, eu falei, poxa, não tá legal. Não tá legal porque eu tô trabalhando na empresa do meu pai. Ninguém vai falar nada comigo porque eu sou o filho do dono. Eu preciso trabalhar numa empresa como empregado. E aí, com 20 anos de idade, eu saí da empresa e fui trabalhar como funcionário. E numa área totalmente diferente da contabilidade. Fui ser gerente de 20 anos de idade, gerente de vendas. E aí fui para uma empresa. De que setor? Na área, era uma distribuidora de produtos de papelaria. Então vendia para as papelarias. Por quê? De onde surgiu essa oportunidade? Era um conhecimento que eu tinha e ele estava com uma determinada dificuldade na área de vendas. E eu já, muito, muito curioso, e aí eu vi a oportunidade exatamente de fazer essa experiência externa, tendo que cumprir o horário. Não que eu não cumprisse, mas assim, de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu era um funcionário como outro qualquer. E aí foi interessante que o dono da empresa, ele ficou tão impressionado comigo lá na época, acreditou em mim, que tinha aquelas máquinas de cartão de ponto, né? Batia o ponto lá, ele virou para mim e disse, não, você não precisa bater ponto. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando, pô, não vou bater ponto. Tem um monte de gente aqui com 20 anos de casa e tal, não vou bater ponto. Isso vai me trazer problema aqui dentro da empresa. Aí o que eu fazia? Eu chegava 15 minutos antes, tinha um banco do lado do aparelho de ponto, que era mecânico, não tinha nada eletrônico, era mecânico mesmo. Aquele clack, exatamente. Ainda era elétrico, aquele era um pouco melhor que botava. E aí eu chegava uns 15 minutos antes e ficava sentado num banco do lado do cartão do aparelho do relógio de ponto. Para todo mundo ver que eu cheguei antes do horário e não ter aquela sensação que, como eu não tinha horário, podia chegar depois da hora. E aí, isso eu fiz diariamente, o tempo todo que eu fiquei lá. Fiquei, eu acho que 1 ano e pouco. Trouxe bastante resultados positivos para a empresa. Consegui, assim, realmente incrementar o faturamento. E aí depois eu voltei para a Donin Contabilidade. Mas aí eu voltei de uma forma diferente. Porque eu acho que aquilo era um questionamento meu também. Será que eu tenho capacidade ou eu estou aqui porque eu estou na empresa do meu pai? E qual é a diferença, Donin, entre trabalhar para um terceiro e trabalhar para o teu pai? Eu acho que se você tem disciplina, eu não vejo muita diferença não, porque o seu foco é o trabalho, você vai fazer o que você faz da melhor forma possível, né? Mas a empresa familiar, quando você chega a nível de... Você sabe disso também. Quando você chega ali a nível de gestão na empresa familiar, você tem uma dificuldade grande. Isso na área contábil é muito comum, porque a área contábil é uma área tipicamente de empresas familiares. Tem um volume muito grande de empresas familiares. Então, eu acho que a grande questão é não deixar interferência emocional e familiar agir em decisões empresariais que são decisões racionais. Mas isso é fácil falar
E difícil de fazer, né? Como é que você faz para não deixar a emoção tomar conta numa discussão, quando de repente você brigou com teu pai, ainda mais jovem, você provavelmente morava com ele, e havia essa coisa. Eu normalmente, quando eu pego... Eu tenho um programa de mentoria, né? E normalmente, quando eu pego um empresário... Às vezes que eu peguei empresários que eram segunda geração ou terceira geração, quer dizer, que herdaram a empresa, não foram eles que criaram, a minha sugestão sempre é buscar algum nicho, alguma coisa que eles possam fazer dentro da organização, mas que eles possam fazer com autonomia. Como criar um mini escritório, um escritório para, lesmas, não sei, inventa alguma coisa diferente daquilo do status quo para você, naquele nicho ali, mando eu. Aqui manda você que montou a empresa, eu vou respeitar, então, nesse nicho aqui, mando eu. Que é como surgiu, por exemplo, estão surgindo, nos dois casos, eles fizeram, por exemplo, escritórios de marketing digital. Um fez um laboratório, como um negócio que eu tenho na Nasajon também, que é um laboratório de inovação. A gente fica buscando coisas novas, diferentes. A maioria dá errado, quando dá certo, a gente traz para dentro da nave-mãe. Porque a única maneira de um sujeito que herdou a empresa ter autoridade para si próprio, não é para os outros, não, é para ele se sentir com autoridade. Eu não sei como é que foi no teu caso, como é que você fez para assumir com autoridade, porque o teu pai era o fundador, nem o fundador, né, mas ele já era quase o fundador, quase o fundador. Não é uma questão muito fácil, não, porque você envolve várias pessoas, né, e cada uma tem uma forma de agir, tem uma forma de... Como é que a gente facilita? Essa galera que está escutando a gente, tem alguns que estão nessa mesma situação, que estão trabalhando na empresa do pai, ou da mãe, ou do tio, não sei. Sim. Quer dizer, eles são capazes, têm a competência, têm a atitude, têm ideias, mas tem uma velha guarda ali que é quem manda, que é quem é dona. Como é que você trilha, como é que você abre o teu caminho nesse espaço? Eu acho que nós precisamos entender que dentro de uma empresa, aí eu estou falando da empresa, e aí nós vamos chegar nessa questão pessoal, né? Porque entendo eu como pessoal. Na empresa você precisa de várias competências. Então, a experiência é relevante, né? A gente precisa entender, e os mais jovens precisam entender que a experiência é relevante, né? É aquela história do martelinho, né? Você vai bater o martelinho naquele lugar e vai resolver o problema. Por quê? Porque você tem 30 anos de experiência, 40 anos de experiência. Então, os mais jovens precisam entender e precisam respeitar essa experiência. E os mais velhos precisam entender que os jovens têm novas soluções, principalmente com novas tecnologias, que podem ser muito úteis para a empresa. Então, como é que você faz para mostrar? Porque o mais jovem, se for você controla. Você não controla o outro lado. Não. Como é que você lida com esse outro lado? Porque nesse grupo, nem todo mundo tem esse mesmo pensamento, ou seja, tanto o mais velho quanto o mais jovem. Então, se você tem um dos dois ou mais pessoas que tem essa capacidade de entender, eu acho que ele tem que fazer um trabalho de mostrar para o outro que os dois têm competências relevantes, porque senão você entra numa disputa, você vai ficar brigando, disputando eternamente, e essa disputa não é saudável para a empresa. Você conseguiu isso? Consegui, não foi fácil. Sozinho ou teve um mediador? Porque um dos casos, por exemplo, o cara chamou um mediador, ele chamou uma terceira pessoa que serviu de... Eu consegui parte sozinho, parte com uma consultoria que ajudou. Ah, legal. Então, nós fizemos as duas coisas. Mas eu não vejo problema nenhum você trazer alguém de fora que possa mediar, muito pelo contrário. Esse cara não está emocionalmente envolvido, né? Exatamente. Mas eu me lembro, nesse ponto, eu acho que eu tive mais facilidade com meu pai. Ele é mais tradicional, ele é mais difícil. Eu me lembro, você está falando aqui, eu me lembro uma vez que a gente estava numa reunião, nós discordamos, assim, de forma absolutamente antagônica, né? Olha. E chegou um momento que ele virou para mim e... Era uma reunião da empresa, ele virou para mim, olha, você me respeita que eu sou seu pai. Aí eu falei, a reunião acabou aqui. Porque você saiu da questão empresarial, de uma decisão racional, e foi para o emocional. Então, dali para frente, não dá para continuar a reunião. Porque não teria como a gente... Então... Aí nós interrompemos. Mas houve falta de respeito nesse caso? Não houve falta de... O respeito, jamais faltaria o respeito do meu pai. E isso eu aprendi muito, mas o respeito que ele dizia era o respeito com a decisão. Com a decisão, dele. Então, aí vale isso que você fez. Porque eu vivi essa mesma situação, só que eu faltei o respeito, eu levantei a voz. Eu talvez tenha mesmo, até porque minha voz é um pouquinho mais alta mesmo, né? Pode
ser que eu dei minha exaltada. Tá bom. Vou fazer uma meia-culpa aqui. Pode ser. É isso, porque Mas essa falta de filtro que de repente eu não teria tido, né, com um sócio não família. Sim. E cara, muitas vezes eu faltei ao respeito. Depois eu pedi desculpas. Mas... Não, acho que é importante isso. Você pede desculpa, aí corrige, conserta e acabou. Porque você faria isso com o pai, com o irmão, com a mãe, ou coisa desse tipo. Isso. Mas com alguém de fora você dificilmente faria. Então... A minha mulher reclama muito disso. Se fosse um terceiro, você não falaria assim. Eu não falaria mesmo. Então, pois é. Serve de dica. Então, naquele momento, eu acho que talvez até a minha decisão tenha sido uma boa decisão. A gente interrompeu a reunião, eu falei, olha, não dá para continuar. Vamos parar, a gente continua amanhã, depois da manhã, na semana seguinte. E depois realmente a gente continuou. E aí, uma coisa legal que sempre... a minha família tem uma união muito grande. E nós sempre conseguimos separar muito bem a questão empresa. Então, saiu da empresa, acabou. O problema ficou ali dentro. Vocês não falam de negócio em casa? Não, até fala, mas o problema... A gente é impossível não, a gente fala de negócio, mas se a gente, por exemplo, discutiu dentro da empresa... Ah, sim. Saiu, acabou a discussão. E a gente deixa aquele problema ali dentro. O problema da discussão, a gente deixa ali dentro. Pode até conversar lá fora, mas... Em alguns casos funciona super bem, em outros casos o desfecho não é tão bom. Eu vivi uma experiência em 95, entre 95 e 2000, que a coisa ficou tão insuportável, porque a minha... Eu era 1 contra 2, né? Meu pai, que era sócio, ele não fundou a empresa, quem fundou a empresa fui eu. Meu pai entrou depois. Sim. E meu irmão entrou depois. Mas éramos sócios em partes iguais. Então cada um tinha um voto. E eles eram sempre eles dois contra mim. Rapaz, era impressionante. Eu ficava pé da vida. E eu com 30 e muitos anos, quer dizer, no auge da testosterona lá, eu brigava e gritava e faltava respeito, enfim, um monte de coisa errada. Até que um dia eu falei, quer saber? Vamos separar. E aí a gente separou. Foi uma época que a Nasajon teve uma cisão. Eu fui montar a Seller, que é uma empresa que mantém até hoje, mas depois a gente juntou de novo. E eu trouxe, sei lá, fizemos uma divisão lá dos trapinhos, ficou 2 terços com ele, 1 terço comigo, e eu fui montar a Seller. Nos seguintes 2 ou 3 anos, o que aconteceu é que a Nasajon continuou crescendo estavelmente, no ritmo que ela sempre cresceu, lá 20%, 30% ao ano, e eu montei a Seller fez isso, ó, foguete, cara. Fui lá pra cima, era um unicórnio. E aí eu tava, né, sou dono do mundo, toque de Midas, toco aqui, faço e tal. E eu fiz uma grande besteira, que é tentar levar do mundo digital, a gente tá falando do mundo digital, do mundo de serviços. Você hoje no escritório contábil, se você duplicar o número de clientes, você aumenta 20% o teu número de pessoas e resolve. Não precisa... No mundo industrial não é assim. O mundo industrial, você duplicou, você duplica. E tem mais. Sim. A indústria não funciona com meses de planejamento, funciona com anos de planejamento. Em alguns casos, décadas de planejamento. Uma turbina industrial leva 10 anos para chegar. E eu comecei a pegar clientes de outros setores, e aí foi a minha derrocada. Então, o que aconteceu? A Nasajon cresceu assim, eu estava aqui, como família nós nos amávamos, mas como sócios não tinha muito dado certo. De repente, começou a acontecer um negócio que eu comecei a me dar mal. Peguei um cliente, eu lembro que eu peguei um cliente que vendia máquinas de suco de laranja. Peguei outro que era roda de liga leve também. A Seller é uma vendedora, né? A gente vira o departamento comercial da empresa. Uhum. E aí eu peguei essa empresa e, cara, decupliquei o volume de vendas deles, tipo, em 6 meses. Era uma coisa, porque eu sabia vender, e já tinha toda a estrutura montada. Na época eu tinha central de telemarketing. Lembro que eu pagava $3.000 uma linha telefônica na época e tal. E eu comecei a vender. O que aconteceu? Os caras não conseguiam entregar. Então, a máquina ou a roda que eles entregavam em 15 dias, passaram a vender com 6 meses. Eu falei, gente, não posso vender para entrega em 6 meses, pô. Né? E aí acabou que eu comecei a ir mal. E eu disse, cara, tô fazendo alguma coisa errada aqui. Claro, porque eu tava sozinho. Eu, dono da verdade. E aí eu comecei a sentir falta do outro lado, do antagonismo, do outro, sabe, do contraditório, quando me chamam em juridiquês. E aí nós fizemos uma conta de chegada e juntamos de novo, uns 4, 5 anos depois. Aí eles viraram sócios da Seller, eu virei sócio da Nasajon de novo, e aí continuamos juntos até de lá para sempre. O que aconteceu foi que de lá para cá, nunca mais, Doninho, a gente teve discussão de elevar a voz. Nunca mais. Isso foi em 2000. Papai
foi embora tem uns 15 anos. Então, assim, nunca mais. Então, assim, houve uma necessidade da gente ter essa ruptura. Eles perceberam que eu era um motor de crescimento e eu percebi que eles eram um freio necessário, um paraquedas para diminuir a velocidade da queda. Foi exatamente o que eu comentei. Os dois lados precisam enxergar a competência do outro e aonde que o outro é muito bom. Porque num grupo antagônico, ele é muito positivo, né? Porque você é o cara que o motor tá indo embora. Só que tem uma hora que precisa de um freiozinho. É isso. Alguém que diga, mas vem cá, já pensou em tal coisa? Pô, mas peraí, não vai fazer isso. Hoje, quando faço reuniões, eu tenho um conselho diretor, quando todo mundo concorda, eu digo, então peraí, vamos deixar a decisão para a próxima, vamos chamar alguém que discorde, porque tem que ter um contraditório aqui, senão a gente pode não estar vendo alguma coisa importante de se ver. Exato. Se todo mundo concorda, tem algo estranho, né? Vamos falar de gestão. Como é que é a gestão do teu escritório hoje? Hoje a gestão é bastante diferente, né? Na realidade, aí tem uma questão pessoal, porque... Teu pai ainda tá lá? Ou você... Não, o papai parou na pandemia. Tá bom. Na pandemia, 2020 ele parou. Você tem filhos? Tenho filhos. Estão lá? Um é contador, né? Até é curioso que ele é piloto de avião e contador, né? Uhum. Ele é formado em ciências aeronáuticas e ciências contábeis. E ele foi para um nicho específico. Ele é piloto privado ou comercial? Piloto privado. Ele é piloto privado, mas só voa de hobby, né? E ele tem uma empresa de consultoria na área fiscal, só para psicólogas. E pegou um nicho enorme e cresceu absurdamente. Muito legal. Hoje ele é o principal consultor do país na área fiscal para psicólogas. Então é bastante interessante, ele seguiu o caminho dele. Quando ele foi fazer contábeis, eu falei, não, você tem que vir para cá para pegar um pouco de experiência, mas na hora certa você decola, vai sozinho, vai embora e funcionou muito bem. E aí tem uma outra questão, você está falando Depois eu vou te pedir o telefone dele. É psicóloga? Minha mulher tem uma clínica de psicologia. Provavelmente ela conhece, Heitor Donin. Ele é extremamente conhecido na área. Chama Declara Psi. Vamos lá. Então, Declara Psi. Isso, anota aí. Pessoal que tem amigo psicólogo, Declara Psi, hein? Tá aqui. E ele hoje é o principal consultor fiscal de psicólogos do país. Então é bem legal. E ele descobriu o nicho dele, tá super feliz, tá indo super bem. Tem 32 anos. E decolou. A minha filha mais nova é arquiteta. Uhum. Então ela, outra área, não quer nem saber de número de contabilidade, longe disso, não é a praia dela. Mas uma outra coisa que acontece com contabilidade, e aí, por isso o meu comentário aqui, muitas vezes eu vejo profissionais que gostam tanto de contabilidade, que eu acho legal, mas às vezes eles ultrapassam o limite do razoável, que é a vida pessoal, né? E eu fiz um planejamento de vida que, quando chegasse um determinado momento, claro, eu gosto de contabilidade, sempre trabalhei com contabilidade, mas tem um determinado momento que eu já não tenho 25, 30, 35 anos de idade, não tenho o mesmo desempenho que eu tinha com essa idade, e tem muita gente jovem muito boa no mercado. Então eu falei, bom, vai chegar uma hora que eu vou começar a diminuir o ritmo. Então, foi isso que eu fiz. De mais ou menos 2019 para cá, eu comecei a sair da operação e fazer um pouquinho do que eu gosto. Ou seja, fui mais para a área de consultoria. Tá bom. Então, que é uma coisa interessante. E aí, com a experiência que eu tenho, experiência empresarial, eu acabei indo bem nessa área. Era um projeto de vida para trabalhar menos e aproveitar um pouquinho mais. Você já está um pouquinho mais tranquilo. E a operação ficou prejudicada de alguma forma? Não ficou prejudicada. Eu tenho uma equipe boa, tenho boas pessoas, tenho líderes bons, né, que são, inclusive... Podia ter feito isso 10 anos antes? Acho que não. Por quê? Eu acho que não... Talvez sim, mas assim, de uma forma mais light, né? Ou planejada. O problema é que a gente não quer largar o osso, né? Exatamente. Exatamente. A gente precisa entender mas pode montar. E se você montar, o teu tempo pode ser muito melhor utilizado. Sim. Eu acho que na minha história de vida, se eu fizesse o que eu fiz agora com 50 anos de idade, com 40, eu acho que não daria muito certo. Não quer dizer que não dê certo para as pessoas de 40. Você estaria no outro patamar hoje. Sim, na minha história de vida,
talvez não encaixasse. Mas se você conseguir fazer o quanto antes fizer, melhor, né? Agora, você começou também a atuar na parte de política associativa, né? Você Sim. começou a entrar em CRC, SESCOM... O SESCOM... Sindicatos... eu já tô, acho que no 8º mandato no SESCOM. Fiquei 2 SESCOM mandatos... é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. E tive 2 mandatos na FENACOM, que é a federação, né, que é a nacional, que fica em Brasília, que foi uma experiência espetacular, uma turma muito boa. Porque vale a pena participar Cláudio, eu acho, assim, se você olhar como negócio... trouxe negócio? Não trouxe. Mas eu acho que é uma grande experiência de vida. E te dá a oportunidade de fazer um network e ter um conhecimento maior. Por exemplo, hoje eu conheço todos os melhores e maiores contadores do país inteiro, por conta da FENACOM. Tenho uma relação boa com pessoas da Receita Federal, tenho uma relação boa com pessoas do Ministério do Trabalho, né? Participei do GT, do E-Social, do E-Social, o GT Confederativo, onde tinha a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, então foi uma relação boa, né? Não só por conta do E-Social, mas por conta de aprender a me relacionar com o governo, entender como funciona, porque muitas vezes a gente está preso no nosso trabalho ali, falando da área contábil, mas você precisa enxergar outra ponta, o que o fisco está pensando, para onde que ele vai, como é que ele processa. E isso muitas vezes o profissional contábil ele não consegue atingir. Mas você precisa entender, você precisa saber quanto tempo leva para processar uma determinada declaração, quais as consequências daquilo, qual é o caminho, né? Eu tenho essa mesma experiência. Eu fui diretor e presidente da Associação das Empresas de Informática e é exatamente o que você falou. Como o negócio não serve, né? Pelo menos não do jeito que a gente fez, né? Mas ele te dá um networking e uma experiência de vida que é sensacional. Super... Eu fui vogal da Junta Comercial durante 8 anos, 2 mandatos de 4, né? Também uma experiência interessantíssima, porque processos, brigas em plenário. Contribuinte no município, muito legal também. E eu sou conselheiro do CGI.br, do NIC.br, né? Que é da internet no Brasil. Já do NIC eu sou do Conselho Fiscal, né? E já estou no 3º mandato já. Então alguém que nos ouve e que diz assim, cara, eu não tenho tempo para isso. Né? Eu tenho que cuidar da minha empresa. Aí, sabe... O que você diz? Porque uma coisa eu sei, qualquer um pode. Eu falava, o meu irmão tem uma frase para isso que acho que define o caminho. Diz, se você participar das reuniões, já é meio caminho andado para você participar da diretoria. E se você participar da diretoria e não for uma porta, é meio caminho andado para você virar presidente. Quer dizer, em algum momento alguém vai te chamar. Né? A não ser, claro, quando tem muita política e politicagem envolvida, mas nas associações e nos sindicatos sérios, se você vai nas reuniões e se apresenta e discute e argumenta de maneira razoável, cara, é questão de tempo de te chamarem para participar da diretoria. Então, assim, qualquer um pode, desde que tenha disposição. Aí você diz assim, vai falar com a pessoa, por que você não entra, né? Porque é uma maneira de você conhecer pessoas, fazer networking. Então, você porque eu não tenho tempo, tem que estudar, tem que cuidar da minha empresa. Como é que você responde uma pessoa dessa? Na minha vida profissional, tem 2 premissas que eu sempre adotei. Uma é o seguinte: se eu escutar não tenho tempo, tem alguma coisa errada. Ok. Tamo junto. Essa palavra não tenho tempo, tem algo errado. Porque tempo é questão de prioridade. Né? Então, se você que está assistindo a gente aqui falar em algum momento não tenho tempo, vai analisar o seu dia, vai analisar a sua vida. Faz um quadro, bota aí onde você está gastando o seu tempo. Tem alguma coisa errada. Você está jogando seu tempo fora em alguma questão. E a outra coisa que eu sempre adotei é o seguinte: se eu estou fazendo uma coisa há mais de 2 anos da mesma forma, eu paro e vou ver, porque já tem uma forma melhor de fazer. Boa também, então, essa é nova pra mim. Então, porque o pessoal fala muito, mas eu sempre fiz assim. Eu falei, se eu escuto sempre... Então tá na hora de parar pra ver o que tá fazendo. Você faz isso dessa forma há mais de 2 anos? Faço. Então pode parar, olhar, porque tem uma forma muito mais ágil, rápida e eficiente de fazer. Então, eu acho que esses 2 critérios eu sempre usei na minha vida. Eu botei 2 anos, 2 anos tirei da minha cabeça, né? Não li em lugar nenhum, não. Se não for 2, é 3, é 5, mas... dependendo Exato. da área, pode ser até menos. E com a tecnologia isso acelerou muito, né? Às vezes não é nem 2 anos, às vezes 2 meses já é o suficiente para ter uma solução melhor. Então, essas 2 premissas foram importantes. Não tenho tempo.
Se eu não tenho tempo, alguma coisa na minha vida está errada. E se eu estou fazendo alguma coisa da mesma forma mais 2 anos, olha, porque tem uma forma melhor, mais rápida, mais eficiente. Vamos olhar para o futuro. Vamos falar de projetos para o futuro. A gente tá na época, tá começando o ChatGPT. Sim. Tá engatinhando, né? O ChatGPT hoje tá no estágio que tava o Google quando começou. A gente tá vendo a ponta do iceberg do ChatGPT. E ele já faz um montão de coisas, né? Não sei você, mas ele tá me ajudando. Faz muita coisa. Um monte de coisa. Ele não faz tudo, ele é meio burrinho às vezes, sim, mas ele me ajuda a montar estruturas, ele me ajuda a preparar. E ele me dá a estrutura já pronta e eu vou lá e mexo e boto o que eu tenho que botar. Mas, de fato, ele está hoje ajudando, aumentando a produtividade. Está dando um boost de produtividade sensacional. Eu acho que isso vai evoluir muito nos próximos meses, não é nem anos. Aliás, já vi, a primeira versão do ChatGPT, a 3.5 era uma. Quando saiu a 4.0, eu comprei, eu pago lá os $20 por mês para ter o ChatGPT. E agora, recentemente, acho que no mês passado, eles botaram plugins, né? Então, agora ele já vê web, ele já vê PDFs, ele já vê um monte de coisa que antes não fazia. Então, assim, está evoluindo muito rapidamente. Como é que você... Eu estou vendo isso nos sistemas. Uhum. Na minha área, a gente está deixando de vender software para vender o serviço que o software faz. A Ana é o primeiro de muitas inteligências artificiais que, em vez de você ter que comprar o sistema, treinar operadores, digitar dados das folhas, fazer cadastro do funcionário, a Ana faz isso tudo de maneira autônoma e automática hoje em dia, né? Então, o que a gente está vendo é que haverá uma evolução cada vez mais rápida do que a gente está fazendo hoje para o que se pretende fazer no futuro. Como é que você vê isso nos teus planos do Donin? Não é nem da Donin, é do Donin, né? Você falou assim, hoje eu sou consultor, hoje eu tô, né, sou vogal disso. Sim. Como é que tá o teu plano para os próximos, não vou nem falar 10 anos, 5 anos, né? 5 anos. Bom, eu acho que aí nós temos, como eu te falei, a questão de planos pessoais que são relevantes e muita gente, infelizmente eu vejo muitos empresários, até na área contábil, até principalmente, que ficam naquela roda viva e não enxergam o momento de diminuir um pouco o ritmo, fez um planejamento de vida, diminui um pouco o ritmo, vai aproveitar um pouquinho filho, neto, né? E por aí vai. Então, eu planejei a minha vida para ter um pouquinho de tranquilidade. Trabalhei enlouquecidamente durante algumas décadas para ter um pouquinho mais de tranquilidade quando chegasse lá entre 50 e 60 anos, que é o meu que eu estou com 55. E eu acho que o legal é fazer o que você gosta, né? Hoje eu posso me dar o luxo de fazer o que eu gosto. Porque quando você está tendo uma empresa, às vezes você faz coisas que não gosta. Mas tá lá na empresa, não tem jeito, você tem que fazer, né? E... Atender fiscal, não tem jeito. Chato. Não tem jeito, você vai ter que fazer, faz parte do negócio. Você não tem um negócio que você goste 100% de tudo que tem lá dentro. Sabe que eu comecei a demitir clientes de uns anos para cá, felizmente não são muitos, né? Mas tem alguns clientes que você diz, cliente tem sempre razão. Não é bem assim não, irmão. Às vezes os caras vêm... Exato. E eu comecei a botar as pessoas no lugar. Felizmente não são muitos. Ainda bem. Tem que ser bom para os dois lados, senão não funciona. Ainda bem que não era Donin, né? Isso aqui é um casamento, né? Não é, nós somos parceiros. Olha só, tem cliente que reclama, que exige, que demanda, isso é bom, mas ele demanda, exige com respeito. Claro. Né? Ou tem aquele que adquire, por exemplo, uma determinada solução, achando que tinha determinada funcionalidade e não tem. Ele pode chegar e dizer, poxa, Doni, eu imaginava que ia ter isso aqui, você quando me vendeu não ficou claro. E tem outro que acha que tudo é... como é que não tem isso? E chama e xinga teu funcionário e liga a qualquer hora achando que tem... Então, peraí, irmão, isso aí não é bem assim, né? Isso aqui é uma caminhada em conjunta. Eu tive uma cliente que eu não fechei, né? Cliente que foi uma coisa assim meio parecida, que ela virou e falou, eu não admito erro. Eu falei, olha, eu vou errar, meu funcionário vai errar, o seu funcionário vai errar. É isso. Então, o problema não é errar, o problema é a forma que você trata o erro. Perfeito. Então, e eu não consegui fechar com ela, porque... Né? Tá não errar só lá em cima, né? Nós vamos errar. É isso aí. Né? Agora, a forma... Errei e corrigi. É isso. Isso é que é relevante. É isso. Né? Porque a gente erra muito. E outro exemplo interessante, não sei se você sabe, mas inventor de brinquedo. O inventor de brinquedo, que é considerado o máximo, ele tem um êxito de 20%.
É mesmo? 20%. Se um inventor de brinquedo tem êxito de 20%, ele está no topo do mercado. Gente. Então, ou seja, 80%... 80% dá errado. Dá errado. Não vinga. Dá errado, 80% dá errado. E a gente não pode ter medo de errar, né? Porque se a gente errou é porque a gente tentou, né? Aquela velha premissa. Então, assim, erra, volta, conserta, corrige. Errou uma vez, aí você toma cuidado para não errar de novo, né? Não pode errar de novo porque você já teve aquela experiência. Então, eu acho que a gente tem que exercitar isso. E nesse momento eu estou nesse ritmo mais tranquilo, me dando ao luxo de fazer o que eu gosto, né? E está dando certo. Ou melhor, o que eu gosto não. Sempre gostei, mas assim, só o que eu gosto. Então aquelas questões operacionais que às vezes eu me envolvia e tal, que foi legal quando eu tinha meus 25, meus 30, 35 anos. Hoje já cansa um pouquinho, né? O ritmo já é diferente. Então essa guinada foi boa. E o interessante, e aí foi uma coisa que eu não previa, né? E eu falei, bom, eu vou fazer isso, vou ter que abrir mão de rendimento, porque provavelmente eu não vou ter o mesmo resultado que eu tinha antes. Não aconteceu isso. O resultado acabou sendo maior do que eu tinha antes. Então, eu me surpreendi porque eu achei que o resultado fosse... Doninho, olha só, isso é uma dos primeiros mitos que eu tento derrubar com as pessoas. Que se você pode ser o melhor cara na tua função. Melhor. Você tem 100% de produtividade. Se você bota 3 carinhas que façam 50% do que você faz, você já está faturando 1 milhão uma vez e meia. Exato. Então, é isso que as pessoas não... O cara é bom. Tem uma curva de aprendizagem, né? Sim. O médico acontece muito isso. O médico leva 10 anos para se formar, 10 anos para adquirir expertise em alguma coisa, e depois fica numa curva estável. Porque o médico de 50 anos de atividade, ele não sabe muito mais do que um cara que tem 20 anos de atividade. É residual a parada. Então, essa é a hora de você parar de fazer o que você está fazendo e começar a botar outras pessoas para fazer. Exato. Que é isso que nós empresários temos na veia, né? Que a gente bota funcionários para fazer o que nós fazíamos originalmente. Mas E você fala muito sobre isso, eu escuto sempre... Essa é a minha premissa, é isso que eu ensino as pessoas a fazerem. Porque é a única maneira de você crescer e ao mesmo tempo se liberar da produção. Mas vamos voltar aqui aos planos para o futuro. Quando você pensa em 2030, Doninho em 2030. Doninho em 2030. Isso. Temos 7 anos aí pela frente. O que você vê? Eu vejo realmente... Planejamento estratégico, tá? Onde eu quero chegar, Tá. onde eu tô, o que eu vou fazer para chegar lá. Isso. Na operação eu já saí, né? Praticamente da operação. A parte de consultoria é bem legal. Eu gostaria de continuar, né? Eu gostaria de continuar. O hobby, né? Porque consultoria não escala, né? Não escala. Não escala, realmente não escala. O que escala é um negócio e contabilidade. Negócio e contabilidade, sim, Isso. é escalável. E hoje a contabilidade vem numa pressão do mercado muito grande. E o que está acontecendo? As empresas contábeis estão virando hubs de serviço. Perfeito. Então, e eu acho que é o caminho, tá? Falando de contabilidade, a contabilidade virar hub de serviço. Então eu tenho... Por quê? Qual é a O vantagem? que é um hub de serviço? O hub de serviço é o seguinte. O que acontece? Eu, quando tenho a contabilidade, eu tenho uma grande vantagem que eu tenho o contato e a confiança diária do cliente. Poxa, se eu tenho contato e a confiança diária, por que eu vou vender só contabilidade? De centenas de clientes, né? Centenas de clientes. Por que eu vou vender só contabilidade? Né? Eu não posso vender compliance, eu não posso vender seguro, eu não posso... Tem uma série de serviços, BPO financeiro, né? Consultoria também, porque tem clientes que precisam. Então, eu acho que está se transformando e o mercado contábil virou extremamente competitivo. E aí eu acho que as empresas, essas contabilidades online atrapalharam um pouquinho. Por que atrapalharam um pouquinho? Porque elas atendem o pequenininho por um valor muito baixo. Só que na hora que ela desceu a régua dos pequenininhos, o restante para cima desceu junto. Agora está aumentando, né? Agora... Tem uma aí que cobrava R$50, agora está cobrando 150. Né? Não, mas o que acontece? Você tem aquele nicho, vai descer... Aí eu tenho um exemplo ótimo disso, que tinha uma empresa contábil que eu conhecia, que era uns 3 quarteirões da gente, mais ou menos, em Copacabana, e o cara cobrava muito baratinho. E aí, quantas vezes batia alguém lá que queria pagar barato, premissa é pagar barato, eu falo, vai pra lá. Eu acho que eu mandei tanta gente pra lá que o cara quebrou. Porque a conta não fecha, né? Você tem custo ali. Se você não planejar, o negócio não fecha. Então, eu acho que eu mandei tanta gente lá pro cara que o cara acabou quebrando. Então, eu acho que é esse momento de
ajustar e não pensar só em valor, né? Porque quando você procura um médico, você vai procurar um mais barato? Não. Você pode até fazer um equilíbrio, né? Eu não consigo pagar uma consulta de R$1.000, mas eu consigo pagar uma consulta de 500 de um médico de boa qualidade. Então, equilibra. Um advogado, a mesma coisa, né? Qualquer profissional da área de serviço, psicóloga da sua esposa, né? Da mesma forma. E por que a gente vai ficar brigando por valor? Né? Chega uma hora que a conta não fecha, você tem que ter o custo, e você tem que ter um mínimo de serviço, né? Para entregar ao seu cliente. E não é aquele serviço de contabilidade, né, raiz. A contabilidade raiz, todo mundo, você comentou sobre isso, o balanço, ele tem que estar igual a qualquer um. Né? E ninguém vai ligar e falar, poxa, DCTF, o cliente fala, DCTF web que você fez é maravilhosa, eu estou aqui olhando, ela é linda, eu vou até botar aqui num quadro, na parede. Não, ninguém fala isso. Mas, se você entra na atividade do cliente, e aí eu acho que os profissionais contábeis têm uma grande vantagem, porque você tem toda a movimentação financeira da empresa. Se você sair do trivial, né, de fazer contabilidade, porque todo mundo vai ter que fazer, e tem que dar o mesmo resultado. E começar a olhar a operação, olhar os números com uma visão de gestão e auxiliar o seu cliente no negócio dele, você começa a... Mas você acha que o mercado está indo para lá? Porque isso é uma dificuldade que eu senti. Eu tô mais ou menos na mesma linha que você. Eu faço software para empresas, grande parte delas são empresas do setor contábil. Essas empresas têm, em média, 150 clientes cada um, e cada cliente tem, em média, 5 funcionários. Médias. Então eu faço a folha hoje de 1,5 milhão de pessoas, né? A gente falou, cara, vamos antecipar recebível para essas empresas, vamos oferecer crédito consignado para esses funcionários, e a gente fica com uma titica de comissão e ganha de 1,5 milhão de pessoas, claro, né? Rapaz, falar é fácil, mas na hora de fazer, os caras ficam cheios de escrúpulos. Não, mas eu não posso fazer isso, porque o meu negócio é contabilidade, meu cliente não me contratou para isso, e cheio de coisas... Então, assim, não foi tão fácil, não tem sido tão fácil quanto a gente imagina. Então, acabamos indo por outros caminhos que para a gente foram mais convenientes. Quando você fala em hub de serviços, que é uma coisa que para mim parece absolutamente óbvia, né? Você está com o cliente na mão, você tem contato com ele, você sabe quanto ele tem para gastar, né? Não, e você sabe aonde que ele está gastando muito, você pode reduzir o custo dele. Você pode dizer, exatamente, tem um serviço aqui, vamos pegar a Ana, fazendo a folha, pode reduzir pela metade o teu custo, eu fico com um pedaço, você fica com um pedaço, a Ana fica com um pedaço, todo mundo ganha. E os teus colegas têm tido escrúpulos, né? Ou não estão vendo dessa maneira. Eu não vou falar de escrúpulos. Eles não veem da mesma maneira que eu, pelo menos. Ou vem, você que está mais nessa área? O mercado contábil é um mercado muito tradicional, né? Ele sempre foi muito tradicional, porém, existe uma geração mais nova que consegue enxergar um pouquinho diferente. Muito bem, As pessoas mais antigas... Dá água pro vinho. Dá água pro vinho. Se você pegar um profissional hoje com... Vou dar aqui um exemplo. Com 65 anos de idade e outro com 30, a visão é totalmente diferente. Então... eu não concordo com essa questão de escrúpulo, porque não tem problema nenhum. Qual é o problema? Zero problema. Zero problema. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Transparência, não está fazendo nada escondido. Não. Inclusive o seu cliente ganha. Por quê? Ele já te conhece, já tem confiança em você. Ele é quem mais ganha. Olha, recentemente nós fizemos uma parceria, um piloto de parceria. Acabou que não funcionou. De uma empresa que encontrou uma brecha tributária para fazer recuperação de tributos. E o negócio a gente está careca de saber que o software faz e tal, não sei o quê, mas é uma coisa que mudou agora, né? Que, tipo, foi pago durante sempre, mudou agora e é retroativo 5 anos atrás. Então, ninguém errou aí, não é que o cara pagou errado, né? Ele pagou certo, mas é que agora mudou a lei e a lei retroage em favor do réu, então ele pode pedir estorno desses 5 anos. E aí a gente falou, cara, isso aqui tá perfeito, vou inserir no meu sistema. Mas a gente decidiu fazer um piloto primeiro, né? Aí botamos para 10 clientes e não gostamos da experiência com a empresa. Uhum. E acabamos não levando para frente, porque é o que eu tava te falando, né? Agora é o meu que tá na reta, sou eu que tô ali na fachada. Então, tem que ser muito boa a experiência de uso, além do conteúdo, tem que ser bom. Então, estamos tentando agora de outras maneiras. Mas é isso, quer dizer, é uma parceria, né? O escritório contábil como hub, ele pode ter também esse cuidado de ver quem ele está indicando para fazer aquele serviço, ou ele serve de white label, né? Ele compra
e vende. O que traz uma responsabilidade que muitos não querem assumir. A gente tem cliente que a gente presta consultoria em recuperação de crédito previdenciário. Cláudio, que não é nosso cliente contábil, tá? O contador dele podia fazer isso. Olha, pois é. Ele não faz, faço eu. Detalhe, eu ganho mais do que... Eu recebo mais do que ele paga a contabilidade. E aí, por que o contador não quer saber? Mas enfim, isso é papo para outro podcast. Isso. Queria fechar a parte de planejamento. A gente estava falando de 2030. A 2030. Aí você começou falando... Isso. Então, dos meus 50 anos em diante, eu começo a dar um foco muito grande à parte pessoal, né? Eu trabalhei muito, já criei meus filhos, né? Meus filhos já estão criados, são profissionais, já estão no mercado de trabalho. É uma preocupação que é um peso, você é pai, sabe disso, né? Quando a gente está com não filhos... acaba, né? Eu tô com uma pequenininha de 36 anos. Pois é. Mas quando eles engrenam, você dá uma relaxada. Formado, já, tá, né? A gente relaxa um pouco. Então, eu comecei a priorizar um pouquinho a parte pessoal. E aí, diminuí o meu volume de trabalho, né? Fui para a parte de consultoria. Começa assim, não trabalho sexta-feira depois do meio-dia, começa a trabalhar segunda ao meio-dia, então vai fazendo essas brincadeirinhas, vai esticando o final de semana, né? Uhum. E vai tendo uma tranquilidade. Então, a minha meta, primeiro, eu não quero deixar de trabalhar nunca. Boa. Porque eu acho que... Não morre. Não morre. E outra coisa, você mantém... A mente é igual ao corpo, né? Você precisa exercitar a mente, né? Então, eu acho que trabalhando, o papai parou de trabalhar, entre aspas, né? Não está mais no escritório dele em 2020, mas ele tem o trabalho dele, né? As coisas que ele faz, mexe no Excel, com 80 anos de idade, ele vai lá e mantém a mente em exercício. Então, eu quero manter a mente em exercício trabalhando. Só, obviamente, eu vou reduzir o volume de trabalho e não vou entrar em ambientes onde, com 30 anos, eu arriscaria. Quando você está com 60, aí você já não arrisca tanto, né? Então você arrisca menos, porque você não tem a necessidade de arriscar da mesma forma que você é jovem. Você, quando começou a natação, provavelmente você arriscou muito. Muito. E hoje você não arriscaria. Não, nem pode. Pois é. Então, eu acho que esse é o mote, é você ter tranquilidade, né? E buscar felicidade pessoal, não ficar trabalhando. E o que você está fazendo para atingir esse objetivo? Eu estou devagar mudando. Eu acho que a pandemia, quem soube aproveitar a pandemia foi, não tenho dúvida que foi muito ruim para todo mundo, para o mercado, para a relação pessoal, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que toda dificuldade você tira alguma experiência e pode tirar algum proveito positivo. Vocês voltaram para o presencial? Parcialmente. E vejo que não faz muito sentido, né? O presencial. Eu particularmente, acho que não faz muito sentido. Não vejo nexo nisso. Porque... Não em empresas como a tua e a minha. Eu sou um defensor ferrenho do teletrabalho. Pois é. Minha empresa hoje é 100% remota. Eu também sou. E eu não pretendo voltar para o presencial nem para o híbrido. E eu dei uma sorte, quer dizer, sorte. Na realidade, sorte são decisões. Quando chegou a pandemia, até a minha telefonia era em nuvem. Então... O telefone que estava na mesa do funcionário foi para a mesa da casa dele. É isso aí. E funcionou da mesma forma. Porque aquela visão lá que a gente falou de 2003, né? Eu não quero ter servidor, eu quero botar tudo na nuvem. A gente já estava nesse processo de forma bastante efetiva. Como eu estou falando, até com telefonia, que não é uma coisa tão comum. Uhum. Nós estamos falando de 3 anos atrás, né? 3 anos atrás... Nem toda empresa tinha telefonia web. Uhum. Não é tão comum. Com a pandemia saiu todo mundo correndo, né, e tal. Mas a gente já tinha. Então isso era uma coisa que... Ramal no celular, né, ramal IP na casa da pessoa, era uma coisa pra gente comum. Né? Hoje a gente vê os bancos, né? Quando você liga pro banco lá pro seu gerente tá na casa dele. Tá na casa dele. Ou em algum coworking do banco. E o que acontece? Com isso, você... a operação fica mais... Obviamente que isso tem que ser bem estruturado, mas a operação flui melhor. O seu funcionário fica mais satisfeito, ele não precisa se deslocar 1h30 para o trabalho, depois mais outra hora, perder 3 horas de dia no deslocamento ida e volta. Eu escrevi um artigo outro dia sobre isso. Essencialmente, tem 2 tipos de separação de horário em teletrabalho. Tem aquele cara que prefere fazer
as atividades laborais de 9 às 18 e fora disso as atividades não laborais. E tem aquele cara que gosta de misturar, né? Sei lá, a mãe que tá com o filho. Ela de 2 em 2 horas para amamentar, vai fazer não sei o quê, vai fazer ginástica e volta e tal, não sei o quê. Então, o horário de trabalho dela estica, mas ela bota intervalos no meio. Tá tudo certo. Quer levar o filho no colégio. Tem o cara que prefere trabalhar de noite, que não faz barulho. Tem o sujeito... Então, eu acho que o trabalho remoto trouxe uma série de vantagens. Claro, trouxe desvantagens. Sim. Que podem ser cobertas de outra maneira. Não precisa trazer de novo o pessoal para o escritório. Sim. Dá para a gente juntar e fazer eventos de integração. Isso. Mas isso é papo para outro podcast. Mas então só para complementar aqui, então o objetivo é eu trabalhar, diminuir o meu volume de trabalho, até porque a gente não tem mais idade de trabalho igual aos 30 anos, ter um certo conforto e aproveitar um pouquinho mais a vida. Porque eu acho que o objetivo é o seguinte, todos nós queremos o quê? Nós queremos ser felizes, né? Então, acho que cada um tem que buscar a sua felicidade. E eu acho que a felicidade está em poder ter tempo de curtir o filho, o neto, né, a esposa ou o marido, os amigos. Então, eu acho que é um momento legal e a gente precisa colocar isso também como uma prioridade de vida, porque isso é saúde. Então, a gente tem que ter a nossa saúde aí dessa forma sentimental, né? Ter isso no nosso dia a dia. E um dos meus objetivos, que eu venho trabalhando e felizmente venho conseguindo, é exatamente ter essa tranquilidade de poder usufruir da companhia das pessoas que a gente ama. Então, acho que isso é Que legal isso aí. Para a gente fechar, considerações finais aqui. Conselhos que você possa dar para um empresário que está em início de carreira ou em meio de carreira, né? Um cara de 30, 40 anos, que está com a empresa dele já estruturada e quer crescer, mas não sabe para onde ir. Que conselho você daria? Tá, primeiro, tá até no meu WhatsApp, né? Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Tem que trabalhar. Jovem, você tem que trabalhar. Mas você tem que planejar, né? Tem que ser um trabalho planejado. Você tem que planejar a sua vida, planejar o seu trabalho, o que você quer da sua vida, como que você vai estruturar. E eu sempre gostei, sempre fiz isso e acho que ajuda bastante. Partindo daquela premissa que eu falei, quando você está fazendo alguma coisa por mais de 2 anos, você precisa repensar, eu sempre tiro um horário, sempre fiz isso, tirei um horário durante a semana para repensar o que eu estava fazendo. Será que eu vou fazer de outra forma? Será que eu vou deixar de fazer? Será que eu tenho algum software que pode substituir isso que eu estou fazendo e não preciso fazer mais? Então eu tinha 1 horinha por semana que eu vou para a internet e vou caçar alguma ferramenta ou algo que esteja me incomodando. Pô, tô fazendo isso aqui tá me incomodando, isso é chato, não quero fazer. Aí nessa 1 hora por semana, não precisa mais do que isso, 1 hora por semana. Vai pra internet, vê se tem alguma solução, algum software, algo que você possa encaixar ali e você passe a não fazer mais, ou fazer gastando menos tempo, ou fazer de uma forma mais eficaz. Então, até palestras que eu finalizo a palestra falando isso, tira essa 1 hora, pode ser até um sábado de manhã, de repente você acordou sábado de manhã, né? Tira 1 horinha, vai lá dar uma olhada, né? Vai ver se a Nazajon lançou alguma coisa nova que no meu dia a dia pode fazer diferença. Eu estou perdendo um tempão gerindo nota fiscal eletrônica e você tem a solução lá e vai resolver meu problema. E isso muita gente não faz. Então, às vezes, a solução já existe, o profissional não sabe que existe e está fazendo de uma forma em que ocupa muito tempo e caímos naquela história de que não tem o tempo. Ele não tem tempo porque, às vezes, ele não está com a ferramenta correta para as necessidades dele. Então, eu acho que isso acho que fica aí a dica, né, de sempre repensar o que a gente está fazendo e procurar, né, gerenciar trabalho, vida pessoal, que isso é muito importante, é saúde mental. Né? O equilíbrio. Se você quiser dica, você pode entrar no meu grupo de gestão e negócios no WhatsApp. Basta colocar claudionazajon.com.br/gestão e negócios. Você chega lá, é grátis, todo dia tem uma dica nova. Doninho, cara, super obrigado pela entrevista. A gente falou mais de 1 hora aqui. Mas assim, podíamos falar fácil mais uma, porque tem papo que não acaba. Então, já fica o convite para um próximo podcast no futuro. Aí a gente fala sobre todas as coisas que a gente não conseguiu falar. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo conteúdo. E você que nos acompanha, se gostou, clica no like, compartilha com quem você achar que pode se beneficiar das dicas e dos insights.
E acompanhe os próximos episódios do Conversa Empresarial. Doninho, super obrigado, cara. Eu é que agradeço, foi um prazer enorme. Então, muito legal. E obrigado pelo livro, adorei. E vocês, que bom. E vocês, um grande abraço. Espero que tenha contribuído aí. Pense em tudo que a gente falou para tornar a vida melhor e ser mais feliz. Até a próxima.